Iniciando-se nas sensações, graças à bem direcionada conquista do corpo, sua vitalidade e movimentos harmônicos, passa-se ao segundo estágio, que são as emoções, os sentimentos, e que se torna mais difícil pelo hábito de experiências externas, objetivas. Quando se viaja para o campo subjetivo, defronta-se dificuldade que somente é vencida pela perseverança, a fim de alcançar-se a área das atividades mentais, captando as diferenças entre o que se pensa e o que se é, a mente e o eu. Quando o indivíduo pode afirmar que tem um corpo, mas não é o corpo, que está no corpo, no entanto, a realidade paira acima dele. Joana de Ângeles. Queridos irmãos, queridas irmãs, queremos dar as boas-vindas a todos os que aqui estão presentes na nossa sala virtual para a segunda noite da nossa quinta jornada espírita do Centro Espírita Caminho da Luz de Almadina. Nós lembramos aos irmãos que o nosso tema central é Conhece-te a ti mesmo. E neste segundo dia, nós teremos a palestra Autoconhecimento e Evolução Espiritual, com a nossa irmã Cristina Cardoso. Antes, porém, eu quero passar para a nossa irmã Juliana para fazermos a nossa harmonização com música. Boa noite. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e lhe dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul. Vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando. É tanto céu e mar que um beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar numa folha qualquer. Eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar no segundo. Giro um simples compasso e no círculo eu faço um mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro, e ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois nos convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe nem ao certo
onde vai dar? Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá numa folha qualquer. Eu desenho um sol amarelo e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo que descolorirá de um simples compasso. E no círculo eu faço um mundo que descolorirá, que descolorirá. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares será cepa as pedras, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João no chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, falindo negação. Vou a vida e tomo pela tua mão, que te levareis onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Vem que eu te farei um pescador de homens. Muita paz a todos.
Queridos irmãos, vamos entrar em conexão com o Mestre Jesus, com a espiritualidade amiga que sempre nos assiste, fazendo a nossa prece inicial. E eu quero pedir para que faça essa prece a nossa irmã Ana Lopes. Queridos amigos, companheiros do Centro Espírita Caminho da Luz, da cidade de Almadina, Bahia, os nossos cumprimentos pela realização de mais uma jornada espírita, aonde nós podemos acompanhar as falas amorosas dos nossos amigos, que sempre nos trazem excelentes reflexões para a vida. Parabéns para vocês e que possamos estar juntos por muitos e muitos anos. E agora vamos fazer a nossa prece. Jesus, amoroso amigo, irmão benemérito de toda a humanidade, elevamos os nossos pensamentos, buscando a nossa melhor conexão contigo. Apesar das nossas dificuldades, dos nossos embates internos, que são diuturnos. Mas apesar de todas essas nossas fragilidades, nós queremos declarar a Ti, Mestre de amor, o nosso mais profundo respeito, o nosso mais profundo amor, a nossa mais profunda boa vontade de Te seguir. Por isso, Senhor, enveredamos pelo caminho da busca do autoconhecimento, para sabermos, de fato, como extrair de dentro de nós o que temos de melhor. E a cada passo que dermos, irmos minimizando as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, os nossos tropeços. Por isso, Mestre querido, a nossa gratidão nesse momento, por esse evento, por suas reflexões, por suas análises. Gratidão aos amigos palestrantes, Silvio Romero, Cristina Cardoso. Gratidão a esse centro espírita que porfia na sua itinerância pelo caminho do bem coletivo. Então, Jesus querido, só rogamos a Ti nesse instante que fica conosco, que nos envolve, que nos dá essa força, que sabemos que vem de Ti, que emana do alto, para que a nossa humanidade possa cada vez mais evoluir dentro dos parâmetros do amor e da compreensão, da tolerância e do respeito, e acima de tudo, do alto amor. Esteja conosco, Jesus, ontem, hoje e por toda a eternidade. Nessa nossa segunda noite de jornada, nós teremos a palestra com o tema Autoconhecimento e Evolução Espiritual, que será ministrada pela nossa irmã Cristina Cardoso. A nossa irmã Cristina é a atual coordenadora do CR2, Recôncavo, trabalhadora do Centro Espírita Irmão Lucas e do Núcleo Verde Lar, em Santo Amaro. É também serventuária da Justiça, é uma trabalhadora espírita a quem nós agradecemos pela oportunidade que nos dá de ouvi-la e de estar conosco. Minha irmã Cristina, tendes a palavra. Olá, meus queridos amigos do Centro Espírita Caminho e Luz de Almadina, Bahia, pertencentes ao CR11 da nossa querida amiga Ana Lopes, sua coordenadora. É com alegria que recebi o convite
para hoje tratarmos de um assunto que é o tema do nosso ano federativo, já terminando agora em dezembro, que é autoconhecimento e evolução. Inclusive, tema do nosso encontro estadual de espiritismo, que norteou os textos desde o início do ano, com a visita da caravana, o macro regional também. Foi o tema piloto, o nosso autoconhecimento e a evolução. Eu procurei me basear nos textos do nosso querido André Luiz Peixinho, que é quem tem nos oferecido grandes subsídios sobre esse tema, sobre esse assunto que é muito importante para todos nós. Na natureza, tudo se encadeia, do átomo primitivo até aos arcanjos, que também começaram por átomo. Charles Darwin, na sua teoria da evolução das espécies, mostrou como o ser humano ou os seres que habitavam o nosso planeta evoluíram. Já Russell Wallace criou um outro pensamento que foi voltado para a evolução do ser, o ser humano, não essa teoria baseada dos animais, da herança do macaco, que gerou a Darwin tantas críticas, mas que mais tarde se provou ser a verdade. E então, Russell Wallace criou um novo pensamento voltado para a evolução do ser, não como matéria. Ele vai abordar o ser como espírito. E nós vamos, para falar de autoconhecimento, nós precisamos primeiro entrar nos mecanismos da evolução em si, para que a gente entenda esse autoconhecimento do ser que somos nós. Então, nós precisamos entrar no estágio em que nos encontramos. Nós atualmente nos encontramos num estágio impermanente, passageiro, mas o nosso ser em essência, ele é imortal, permanente, eterno. E quando nós falamos em evolução do ser, nos prendemos à essência existencial, a matéria. E o autoconhecimento de nós mesmos vai além disso tudo. Então, a síntese evolucionista espírita que nós estudamos, nós adeptos do espiritismo, vem nos dizer que o espírito é o princípio inteligente do universo. E esse espírito que se faz espírito com E maiúsculo, que é esse ser individualizado. Nós temos dois princípios no universo, espírito e matéria, e Deus, que a tudo preside. O espírito, em essência, minúsculo, como Kardec o descreve, ele se transforma no espírito com E maiúsculo e é esse ser individualizado da criação. Esse ser tem uma cadeia evolutiva que obedece leis imutáveis, desde que se torna centelha divina. Daí inicia seu processo evolutivo desde o átomo, que será compreendido e concluído até os arcanjos. Mas se a gente parar para pensar, desde os primeiros átomos, que a menor partícula já não é o átomo. Se a gente imaginar essa cadeia evolutiva que o ser, como criação divina, percorre, nossa, são bilhões de anos para que a gente alcance esse estado atual no qual nos encontramos na forma hominal ou humanoide da evolução. E que a gente sabe que não para aí, porque a gente evolui do átomo ao arcanjo. Então, nós estamos numa fase intermediária que é a hominal. Depois da hominal virá a angelical, que ainda não conhecemos plenamente, mas estudamos. A doutrina espírita nos oferece esses subsídios. E a fase em que nos encontramos agora é exatamente a hominal,
onde desenvolvemos inúmeras características. E só nessa fase nós levamos milhares de anos. Em julho de 2022, pesquisadores paleontólogos espanhóis encontraram um fóssil humanoide, quer dizer, com formação humana, com cerca de 1.400.000 anos. Imagina, o que é 1.400.000 anos? E olha que vem se falando em fósseis humanos de 230.000 anos, a Lucy de 3 milhões, digamos, a Luzia aqui no Brasil, são fósseis bem antigos. Imagine o que é um fóssil de 1.400.000 anos. Então já havia forma humanoide em evolução aqui no nosso planeta há 1.400.000 anos atrás. Imagine quanto tempo a gente passou nesse processo evolutivo só da forma humana para chegar nessa atual, que ainda não é definitiva. Essa forma humana, ela também vai evoluir. Nós sabemos que a nova geração, que está lá na Gênesis, no seu último capítulo, a nova geração será composta de seres com constituição diferente, menos densa do que essa que nós temos hoje. Então ainda tem muita coisa pela frente. E quando a gente vai para as obras espíritas, A Caminho da Luz, Estrela de Luz, nós vamos ver que há uma fase de transição entre a animal e a hominal que leva milhões de anos também, muito tempo para poder adquirirmos a forma humana, ou a característica de pensamento. Então, quanto tempo a gente leva nesse processo? Então, o fóssil humano, com característica totalmente humana, não humanoide. Humanoides são aqueles já similares aos símios, mas já ficavam em pés. Homo erectus. Então, essa formação desses seres já com forma humana, ela já tem cerca de 230.000 anos. Já os hominídeos datam de mais de 3 milhões de anos. Então, põe tempo aí nesse processo evolutivo nosso para alcançar essa forma de hoje. Então, nós concluímos que as idas e vindas dos espíritos, o princípio inteligente do universo, nesses corpos, até chegar à forma que temos hoje, se deu há mais de 3 milhões de anos. E essa é apenas a evolução da forma física e do intelecto, do nosso intelecto, para a gente alcançar esse padrão de inteligência que ainda é ínfima, que a gente usa muito pouco o nosso QI todo. Então, podemos afirmar que há uma variação enorme de estágios evolutivos na Terra, no aspecto físico, tanto quanto no intelecto moral. Nós somos uma trindade: espírito, perispírito e corpo. E todos eles evoluem conforme a evolução do globo em que se encontram. Na doutrina espírita, nós focamos no evolucionismo do espírito. E é isso que nós precisamos compreender. À medida que a forma física alcança um estágio que favorece o intelecto do espírito que nele está encarnado, novas possibilidades de conhecimento são apresentadas para a gente também no espírito. E isso vai de encarnação em encarnação até a gente alcançar o entendimento melhor. Devemos nos lembrar sempre que o estágio humano da evolução não é o último estágio, amigos. Nunca. Não pararemos aqui nessa forma humana. E tem gente que se prende, se apega ao corpo, se apega à forma física e às coisas materiais. Lembremos-nos que após o estágio humano, há ainda o angelical. E de quantas fases se compõe esse estágio? Quem pode precisar esse período de tempo? Quem pode imaginar? A gente sabe que a Terra alcançou agora um período onde ela está passando pela transição para chegar ao mundo de regeneração. Mas quanto tempo o nosso planeta passou no estágio de provas e expiação? E o primitivo? Quando foi que se rompeu? Então, tudo vai numa união do processo evolutivo, do espírito e da matéria,
À medida que o espírito espiritualiza ou intelectualiza a matéria, o globo evolui. E isso depende unicamente de nós. Então, quem pode precisar esse período de tempo? Em que planos e em quais formas? Isso tudo se processará agora para a gente. Mas uma coisa é certa, nosso processo evolutivo não cessa com a forma humana. Nós somos seres que evoluem e constroem suas realidades de espíritos puros na sua plenitude. E qual é a finalidade da nossa evolução? Você veja que Dr. André Luiz Peixinho, ele tem características maravilhosas de abordar e fazer com que a gente raciocine qual a finalidade da nossa evolução. Até onde podemos chegar nessa forma humana? Até onde nós podemos chegar na forma animal, na vegetal ou na mineral? Quais foram os limites das aglomerações atômicas, das matérias? Vejamos o modelo do Cristo, o nosso querido Jesus. Mas antes tem aqui uma resposta. Até onde podemos chegar? Está muito além do estágio humano. Esse objetivo se encontra no estágio de espírito. E isso a gente só vai saber quando chegar lá. Por enquanto, podemos almejar e nos pautarmos na orientação que os espíritos superiores vêm nos dar através das obras espíritas, das leituras, das obras complementares e, lógico, nunca deixando de consultar, estudar e se aprofundar nas obras básicas trazidas por nosso querido Allan Kardec. Vejamos o modelo de Jesus, dos engenheiros siderais que organizam galáxias e estruturas existentes no espaço, muito além desse cosmo físico, desse corpo que a gente tem. Imagine Jesus que organizou todo esse sistema, o Cristo que organizou o sistema solar, os outros Cristos que organizaram os outros sistemas solares, as outras galáxias, aqueles que deram forma a sistemas trinos, duais, que existem, são 2, 3 sóis, que circulam em plena harmonia. A capacidade desses engenheiros de organizar formas perfeitas para que espíritos os habitem. E nós estamos nesse estágio aqui, é maravilhoso. Nossa, a nossa Terra é linda, é maravilhosa. E a gente tem que valorizar e agradecer a Deus que estamos passando o nosso processo evolutivo num planeta justo, perfeito, harmônico, lindo. E trabalhar para que ele evolua através de nós. Porque o planeta vai evoluir à medida que nós evoluirmos. Temos exemplos dessas diferentes dimensões nas obras de Allan Kardec, lá em Céu e Inferno, e na Gênese. Aqui tem as citações da parte, eu vou deixar termo de pesquisa, tá? No Céu e Inferno, a primeira parte, capítulo 4, nos itens 1, 5 e 7. E na Gênese, capítulo 14, item 9 e 10. Tá bem? Nós então vamos achar também nas obras de André Luiz, que nos falam dos mundos da erraticidade. O que são esses mundos? Os mundos espirituais que existem fora da nossa forma física e que a gente tem conhecimento que eles têm peso, eles têm composição química, eles têm energia, forma, cheiro, tudo diferente do que a nossa crosta terrestre tem. E a gente tem que se dar conta que são diversos planos, diferentes do que tem aqui. E daí dá para imaginar. Então, eles nos falam que esses mundos da erraticidade, onde os habitantes se revestem ainda do perispírito, que é denso, é matéria densa, é fluídico, mas é denso, onde existem diversas instâncias, umbrais, mundos abismais ou abissais, mundos transitórios, colônias espirituais, etc. As diversas camadas de vibração do nosso planeta Terra, ou as psicosferas, que são 7. Está lá no livro Cidade no Além, as diversas moradas da casa do Pai, que Jesus nos ensinou, que não são só
esses mundos no universo. Não, são também os mundos que habitam dentro de nós. Nós temos mundos dentro de nós, seres que vivem dentro de nós e passarão a existir melhor depois que esse corpo físico se for. E temos diversos mundos ao redor de nós. O mundo subterrâneo, o mundo que está no ar, as partículas, as microbactérias, os que estão aqui ao falar. O que está no ar, o que está na água, são habitats diferentes do que nós habitamos, mas são mundos, as diversas moradas do nosso Pai. Essas regiões espirituais têm vida intensa e em cada uma habitam espíritos, milhares ou milhões, conforme sintonia vibracional de cada ser que compõe esse habitat. Isso está lá em Cidade no Além, que é uma psicografia de Chico Xavier com Eigorina Cunha, também de André Luiz, dando relatos, através do espírito Lúcio, que é o mentor, de como é composta a cidade, a colônia Nosso Lar, a sua composição, que é densa e é física, porque é ainda a matéria perispiritual do fluido cósmico que compõe o planeta Terra. Tudo que está na nossa dimensão é composto das energias ou do fluido cósmico de composição do nosso planeta Terra. Então, não é do que está além daqui, é do que está aqui, tá bem? O nosso lar está na terceira esfera acima dessa crosta, tá bom? Bem, amigos, compreendendo essas noções de evolução física, porque nós estamos na fase hominal e incorporados, reencarnados na matéria, nós podemos trazê-las para o nosso dia a dia, para o nosso mundo. Embora a nossa compreensão esteja limitada pela capacidade do nosso corpo físico, podemos, tendo conhecimento do processo evolutivo do ser, fora da matéria, facilitar o nosso processo de ascese, porque nós sabemos que não somos só matéria, não evoluímos só no corpo físico, e sim fora dele, e muito mais. Mas a reencarnação no nosso estágio evolutivo é condição sine qua non. Não tem outro jeito de evoluirmos senão através da encarnação nesse estágio em que nos encontramos. Mas o ser evolui fora da matéria também. Então, lembrando o poema preferido de André Luiz Peixinho, eu também adoro Castro Alves, gente, que está lá no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Chico Xavier, o poema Marchemos. Não vou citar ele todo, mas só o seu início. Há mistérios peregrinos nos mistérios do destino que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. A nossa origem é Deus, nosso destino é Deus. De Deus viemos, para Deus voltaremos. Se viemos de lá, teremos que voltar. Volver significa voltar. E isso nos lembra o livro Voltei, do irmão Jacó, Frederico Figner, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Nossa, que história ímpar, gostaria de poder contá-la. Mas foi um grande prazer conhecer e estudar sobre esse homem que não era brasileiro, nasceu fora daqui, tem uma caminhada de luta, estabelecimento, judeu de nascença, e quando conhece o Espiritismo se dedica totalmente. E olha que ele aderiu ao Espiritismo pela cura de uma pessoa. E ele passou a orar com tanta fé a Jesus, depois a Maria, se apegou a Maria, que tudo que ele pedia acontecia. E ele dizia, não tem como não acreditar. E ele ensinou isso, viveu isso. Ele se dedicou ao próximo, sua existência inteira. E é uma vida maravilhosa, a do nosso querido irmão Jacó. E você veja que no livro Voltei, qual a surpresa dele quando ele chega no mundo espiritual? Ele não tinha luz, trabalhou tanto, se doou tanto, mas ainda havia algumas imperfeições a serem vencidas. E Frederico Figner nos deixa, o irmão Jacó, nos deixa alguns ensinamentos para nós que achamos que somos detentores de alguns privilégios. O desencarne de um espírita não lhe traz paz. E muita gente acha que quando desencarnar,
Antigamente, a gente achava que quando desencarnasse iríamos para a colônia Nosso Lar. Ledo engano. Aí tivemos conhecimento que Jesus designou o nosso querido Eurípides Barçanufo para dar forma ao Sanatório Esperança. Qual o destino dele? Receber os espíritas equivocados, que é a grande maioria, porque conhecem a vida real, conhecem o objetivo da encarnação, conhecem o Evangelho de Rede Vivo e não praticam. E aí já pensamos assim, opa, eu já não tenho condições de ir para Nosso Lar, então pelo menos que eu consiga ir para o Sanatório Esperança. Aí os espíritos vêm um tempo depois e nos dizem, o Sanatório Esperança está superlotado, já está sendo criado subterrâneos. Será que a gente consegue ir para lá, para esse subterrâneo do Sanatório Esperança? E é isso que ele vem nos dizer. O desencarne de um espírita não lhe traz paz, porque nossa vida tem que ser congruente com o que pregamos e conhecemos. Tem que haver harmonia entre o que conhecemos e o que praticamos, o que temos dentro de nós. Não fazemos uma ideia exata da realidade da morte, mesmo com os aclaramentos da doutrina espírita. E ele chama bem atenção. Bem como podemos observar, nossa origem e nosso destino é Deus. Qual a diferença entre um ponto e o outro? Nascemos, teremos que chegar. Então, qual é a diferença entre a nossa origem e o ponto de chegada? Viemos de Deus, voltaremos a Deus. Qual é a diferença entre um ponto e outro? A consciência do divino. Na origem, nenhuma. Não temos nenhuma consciência do divino. Na plenitude, quando já alcançamos o conhecimento de nós mesmos, é esse o objetivo do autoconhecimento, da nossa evolução, nós temos a consciência máxima do divino que habita em nós. Mas precisamos deixar que isso resplandeça através dos nossos atos e pensamentos. Como diz Paulo em Atos dos Apóstolos 17, 28, em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Tudo Deus. No cosmos, é dentro de mim mesmo, Deus. No próximo, Deus. No universo, Deus. Nós somos e vivemos Deus, essência divina. O ser é essência e, ao mesmo tempo, existência. A gente tem que diferenciar isso. É muito importante diferenciarmos isso, meus irmãos. O que ele é permanente, criação divina. Ser imortal, ele é a essência. As vidas são existências. Então, cada corporação, cada manifestação nossa no corpo é uma existência. Mas a essência é o que nós somos. Sua manifestação é a existência impermanente. Então, essa vida é uma coisa impermanente. O que somos é permanência. O que existimos é transitório. Tudo que é captado pelos nossos 5 sentidos é existência, não é o ser. Então, tudo isso que a gente acha que somos nós, não somos nós. E esse é um exercício muito interessante que o nosso Dr. André Luiz nos ensina, a desidentificação de nós mesmos. Nós não somos o que sentimos, não somos o que pensamos, não somos nossas emoções. Nós somos ser, essência divina de Deus em nós. Temos que reconsiderar nosso entendimento de nossas expressões. Não somos humanos, somos seres espirituais vivendo uma experiência no estágio humano. Estamos humanos, mas nosso objetivo não é permanecer com essa forma, porque vem a outra, a angelical. Como é essa forma nesse mundo de seres puros? Só quando estivermos lá ou estudando bastante o que os espíritos vêm nos ensinar. Nós criamos corpos, nos manifestamos através desses corpos, existimos nesses corpos, mas nós não somos esses corpos. Está vendo a diferença? É isso que é autoconhecimento. Saber distinguir isso. Vejamos a diferença através de algumas falas que nós usamos. Quando eu morrer, olha a outra. Quando o meu corpo morrer, é um estágio. Quando o meu corpo deixar de existir, já é outro estágio. Quando eu desencarnar, já é o adequado para nós espíritas com o conhecimento que temos.
Porque encarnamos, desencarnamos, reencarnamos. Então, veja a diferença de estágios. Quando meu corpo morrer, quando eu morrer, quando meu corpo morrer. Porque nós não morremos. O que morre é a matéria. Então, quando a matéria morre, o espírito se liberta. Não é o contrário. Viu? Não é o espírito que deixa de habitar, não. Quando a matéria alcança seu cume, seu ápice da existência, gastou todo o seu fluido vital, ela se desagrega e o espírito se liberta, tá bom? Nós não devemos dizer que iremos para o além. O além não existe. E usamos muito. Nós espíritas usamos essa expressão. Nós não devemos dizer que iremos para o além. Não existe além. Sabe por quê? Nunca estivemos no aquém. O que é o aquém? Não tem tempo e espaço. É uma existência. O espírito viaja e visita o passado e vai ao futuro estando no presente. Não tem o tempo. O espírito vai onde quer. Então, não devemos dizer, quando eu morrer eu vou para o além. Não, eu irei habitar o plano espiritual, que não é além. O além existe aqui, está ao redor de nós. Esse mundo espiritual está aqui, é uma realidade. Não existe além, pois nunca estivemos no aquém. Para o espírito não há tempo e espaço. Isso é forma de manifestação do espírito. Tá vendo como é diferente a conotação? Vejamos que apenas essa ideia de evolução centrada no nosso espírito, no espírito que somos e na sua manifestação existencial, já provoca algumas reflexões mais profundas em nós, não foi não? Olha só como já fomos levados a pensar e expressar diferente. Apenas por pequenas reflexões. Quando estamos encarnados, a nossa consciência de espíritos é muito limitada. Porém, quando tomamos conhecimento da cosmovisão espírita, que é essa construção total do ser, descobrimos que a existência não é o ser. A existência é manifestação do espírito. Esse sim é o ser. A partir desse ponto é que passamos a entrar no autoconhecimento, objetivo de nossas existências, nosso trabalho evolutivo. Então, quando a gente se apropria dessa ideia de que nós não somos a existência, isto aqui não é o que eu sou, não é o que nós somos. Isso aqui é apenas a manifestação do espírito no estágio evolutivo em que ele está. E Santo Agostinho, em O Livro dos Espíritos, ele vem nos dizer que é necessária uma viagem para o interior de nós mesmos e uma investigação de como procedemos. Ele nos ensina isso lá. Reflexão de como havia vivido o dia. Nossa mente tem o hábito de julgamento e precisamos mudar isso. A gente se julga, a gente julga o próximo e precisamos deixar de ter essa concepção julgadora. Nós temos que analisar, refletir, mas não se julgue. Às vezes nós somos muito cruéis conosco e com o próximo. Nessas viagens para dentro de si mesmo, Santo Agostinho perguntava se fez todo o bem possível, se fez algum mal e se havia jeito de repará-lo. Para no outro dia já ir atrás dessa reparação. Para quê? Para não deixar para a próxima vida ou para aquela vida mesmo mais tarde. Ele nos ensina a observarmos a nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo. Lá no templo de Delfos, os espíritos já nos disseram como alcançar essa plenitude, conhecendo a nós mesmos. E Joana de Ângeles nos ensina outra coisa. Observa e observa-te. É aí esse trabalho de autoconhecimento, estudar a nós mesmos. Kardec nos diz em A Gênese que o que nós dizemos que é bem hoje, amanhã se tornará um obstáculo, se transformará em obstáculo ao progresso. Portanto, tudo é relativo na caminhada evolutiva. Quanta coisa que nós achávamos que era progresso no passado, hoje já é um atraso para a nossa evolução. Nosso livre-arbítrio, usado de forma equivocada pelas imperfeições que ainda habitam em nosso ser, nos leva a tomar decisões que nos farão trilhar caminhos dolorosos pela falta de observação da lei de justiça, de amor e de caridade. Desde a pedra lascada, quando o homem aprendeu a lascar a pedra
para cortar alimento, para tirar o couro, para se aquecer. Ele também aprendeu que a pedra lascada também podia ser usada para se defender e cortar a carne do outro. E aí viram pontas de lanças para se defenderem também. Então, desde a era da pedra lascada, nessas eras pré-históricas, o homem tem abusado do uso de todos os avanços tecnológicos para fazer o mal. Avança intelectualmente e na maldade, mas pelo egoísmo ele se esquece de avançar moralmente. E isso é antigo na gente. O nosso projeto de autoconhecimento é um projeto de reconhecimento do estágio evolutivo em que nos encontramos, amigos. Então, reconhecer o estágio evolutivo em que nos encontramos, as possibilidades evolutivas que podemos realizar e o risco de permanecermos presos em estágios inferiores da evolução, mesmo tendo conhecimento da necessidade de avançar nessa escala evolutiva cujo esforço depende unicamente de nós. Olha lá a questão, nosso lar, Sanatório Esperança, porão do Sanatório Esperança, depende da gente. Então, o projeto de autoconhecimento está na gente estabelecer. Reconhecer o estágio em que nos encontramos, possibilidades evolutivas e risco de permanecer como estamos. Nós temos que fazer o esforço para evoluir, para avançar na escala evolutiva. E Frederico Figner, me lembrei dele mais uma vez nesse momento, no livro Voltei, nos adverte sobre esse fato com a seguinte frase: não somos habilitados ao paraíso só por termos recebido a proteção de um amigo espiritual evoluído. Aí a gente acha que está sob a proteção de vários mentores, de espíritos evoluídos, e aí está habilitado ao paraíso? Eles não podem fazer o esforço por nós. Eles nos ajudam, nos orientam, nos intuem, nos protegem, mas o esforço é individual e próprio de cada um de nós. Nós construímos afinidade com as leis divinas. Se não, gastaremos muitos dias na limpeza e reajustamento e iluminação do nosso eu interior. Então, se nós não construímos essa afinidade com as leis divinas, através do nosso conhecimento, quando a gente passar para o outro lado, nós vamos gastar muito tempo para reajustarmos o nosso ser e iluminarmos o nosso interior. Todo o processo evolutivo do ser depende dele mesmo, amigos. E isso Frederico Figner nos fala no livro Voltei. E quem já leu o livro e conhece a obra é maravilhosa quando ele alcança a luz. A sua luz própria, interior. E olha que Jesus já nos dizia: brilhai a vossa luz. Não caminhemos sob a luz dos outros. Façamos a nossa luz. É necessário que no nosso projeto de autoconhecimento tenhamos noção real do que é certo ou errado, de bem e do mal. Iniciaremos o processo de autoconhecimento usando uma escalada evolutiva para nos conhecermos e saber em que estágio nós nos encontramos. Nós podemos criar diversas faixas ou fases evolutivas. É uma outra frase impactante que... deixa eu pegar aqui, não. Precisamos criar essas etapas evolutivas. A gente pode criar de diversas formas, tá? Ele dá aqui algumas... André Luiz Peixinho, ele nos dá algumas formas da gente criar essas tabelas ou esses estágios evolutivos para que a gente se identifique. Para essa identificação de nós mesmos, devemos estabelecer níveis de evolução para nós próprios nos avaliarmos como estamos. Então, é criar tabelas, né? Criar esses projetos de estágios evolutivos, mas não é para avaliar os outros, é para nós mesmos, para que a gente avalie a nós mesmos e em que estado nós nos encontramos dentro desse processo no qual nos encontramos. Como estabelecer esses níveis evolutivos? Como é que a gente pode estabelecê-los? Nós podemos tomar por meta as características do homem de bem, sendo cada um
cada uma daquelas metas, né, daquelas características, um estágio evolutivo. Podemos ainda usar o nosso maior modelo e guia, que é Jesus, e construamos uma escala evolutiva com base nos seus ensinamentos. E nós temos um exemplo bem grande, que é o desapego dos bens materiais. Vamos ver assim, só esse exemplo rapidinho. Jesus disse o seguinte: se quiseres entrar no reino dos céus, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E aí Peixinho usa nesse exemplo um conceito de Mahatma Gandhi sobre honestidade. Quantos de nós, depois eu falo de Gandhi, mas quantos de nós seríamos capazes de vender tudo que temos, dar aos pobres e seguir Jesus? A gente vai aqui, poxa, mas eu preciso dos bens materiais à espera dos bens espirituais. Será que alguém no mundo conseguiria fazer isso? Pergunta para a Madre Teresa de Calcutá. Pergunta para a Irmã Dulce se ela conseguiria fazer isso. A Francisco de Assis. Ah, são modelos muito longe de mim. Não são, não. Tudo quanto eles fazem, nós podemos fazer. Depende da nossa capacidade de renúncia. E aí você veja o que nosso Dr. André Luiz Peixinho nos deu como exemplo aqui. Ele usou um conceito de Mahatma Gandhi sobre honestidade, que é muito impactante e nos afirmou com acerto que pouca gente no mundo cumpriria esse conceito. Gandhi disse sobre honestidade: não é honesto possuir bens materiais além da própria moradia, quando o povo ainda não tem o que comer. E quantos ainda temos diversos bens, móveis e imóveis, guarda-roupas cheios, sapateiras em abundância, tanta coisa inútil que a gente pode doar ou pode transformar em bem para o nosso próximo. Muitas pessoas vivem na abundância e nem se dão conta disso, não estão nem aí para isso, que tem gente morrendo de fome. A gente vê alguns vídeos na TV que são na mídia que dão assim até arrepio, crianças ostentando ouro, comidas, coisas nababescas. Muitas pessoas que vivem na abundância não se dão conta disso, desse estado do próximo, e ostentam e esbanjam bens materiais temporários. Isso é um estágio evolutivo dentro da escala. Não nos cabe julgar, nos cabe compreender. Uma outra frase impactante que André Luiz Peixinho citou é muito mais profunda e reflexiva sobre a honestidade e o furto. Essa frase é de Pietro Baldi, ele nos informa que ela foi publicada pela Federação Espírita Brasileira em 1933, no artigo A Grande Síntese, e Pietro Baldi diz o seguinte: na minha ética, furta quem não produz o melhor que pode em todos os momentos da sua vida. Quem é que produz o melhor que pode em todos os momentos de sua vida? Aí Pietro Baldi diz ainda: furta todo aquele que não dá todo o seu talento para o bem coletivo. Nós usamos nosso talento na sua potencialidade total para o bem de todos, para o bem comum. Onde estão nossas potências da alma? Nós as usamos? Nessas escalas evolutivas sempre haverá aqueles que se enquadrarão no grau de honestos e aqueles que se enquadrarão no grau de desonestos. Mas é muito importante lembrar que na construção dessa nossa escala evolutiva, nós só poderemos encaixar uma única pessoa, nós mesmos. Qualquer escala que a gente crie, escala evolutiva, ela será para enquadrar nós mesmos, nunca o próximo, nunca o outro, só nós. O único móvel para usarmos com outras pessoas seria para identificar, justificar e observar que cada um se encontra em um estágio evolutivo diferente do outro. Todos nós estamos no mesmo barco, mas em estágios diferentes.
Então, precisamos identificar em que estágio evolutivo nos encontramos sem julgamento. Não sejamos severos para conosco, porque estamos em processo evolutivo, tá? Apenas identificar e trabalhar para melhorar, nada de avaliar se é bem ou mal. Apenas identificar em que estágio nós nos encontramos. O bem será se estivermos dinamicamente crescendo, mudando de estágio evolutivamente. O mal será se permanecermos nessa mesma situação o tempo todo, porque vai ser triste você identificar e permanecer nela, nesse mesmo estágio. Ao final de um ano você vê que não mudou nada, aí é mal. Qual de nós sabe exatamente o seu planejamento reencarnatório? Alguém sabe? Eu ainda não sei, mas uma coisa eu tenho certeza, é para evoluir. A gente está aqui para evoluir, para voltar a Deus. Então, cabe-nos trabalhar incessantemente na melhora de nós mesmos, meus irmãos. E este será nosso trabalho básico de evolução e autoconhecimento. Sair da existência física como entrei ou estamos construindo a nossa sese para a plenitude, para voltar a Deus. Na verdade, a frase tem que ser usada no singular. Sairei, eu, não é nós, eu sairei da existência física como entrei ou estou construindo minha sese para a plenitude, para voltar a Deus. A tarefa é fazer a longa e árdua viagem de si a si mesmo. Precisamos nos conhecer. E se não achamos essa tarefa fácil, pois realmente é difícil, hoje nós dispomos de meios e métodos que nos auxiliam a observarmos-nos e estabelecer a nossa linha de base. Nós temos, amigos, uma gama de emoções. Precisamos identificar quais são mais evidentes, quais se manifestam mais frequentemente e quais já dominamos ou nos dominam ainda. Porque tem sentimentos e emoções que nos dominam e precisamos dominá-las. Necessitamos conhecer os valores, nos nossos valores, quais valem realmente para nós. Qual o estágio de desenvolvimento desses valores? E nós temos diversos tipos de valores: honestidade, lealdade, liberdade, beleza, harmonia, serenidade, pacificação. Qual o nosso estágio de pacificação? Todos os nossos tipos de valores devem ser avaliados e passados pela nossa escala evolutiva, a fim de identificarmos em que estágio esses sentimentos, esses valores se encontram. Nós temos valores morais, éticos, religiosos, intelectuais e até mesmo valores materiais. Em que estágio se encontram os nossos valores materiais? Tudo evolui na natureza, tudo, até a matéria evolui. Avaliar nossos pensamentos, pois eles também evoluem conosco e estão em permanente mudança, e algumas vezes não são nossos. Os pensamentos muitas vezes não são nossos, são de terceiros que nos intuem espiritualmente. Nós temos um valor maior, já o identificamos. Gandhi tinha o seu valor maior, a verdade, a prática, conhecimento e revelação da verdade. Albert Schweitzer, vocês conhecem esse grande humanista? Que homem, um músico famosíssimo, pianista famosíssimo, mas ele viu que com a música ele não estava conseguindo levar o bem para onde ele queria. Então ele abandona a música, se forma em medicina e vai para a África cuidar dos mais pobres. E ele tem como referência cuidar da vida, tudo pela vida. Viktor Frankl também, dar sentido à vida. Então, qual o nosso valor maior? Temos que identificar o nosso valor maior, amigos. Conhecer-se é o objetivo do nosso autoconhecimento. Homem, conhece-te a ti mesmo. Nós nos conhecemos, controlamos nossos pensamentos, visualizamos a possibilidade de novas conquistas evolutivas. Nós temos esse poder e capacidade, todos nós temos. Só não conhecemos, não nos interessamos em conhecer, não estudamos essas capacidades, não as exercitamos e não criamos possibilidades para que essas potências do nosso ser se expressem efetivamente.
nós somos indivíduos compostos por trindades. Então, nós temos tríades, corpo, perispírito e espírito, mas também temos subconsciente, consciente e superconsciente. O subconsciente é o que fomos, tudo que adquirimos nos processos evolutivos desde o átomo e as diversas reencarnações. Consciente é como estamos agora. E esse consciente, ele visita muito mais o subconsciente, o nosso passado, do que o superconsciente, que é o nosso devir, o vir a ser. Esse superconsciente, esse vir a ser, a manifestação da nossa essência, ele pode ser alcançado pela meditação, pela oração, pela renúncia, contato com os amigos espirituais através das preces, dos exercícios de concentração. E daí nasce esse impulso evolutivo que nós precisamos, de consultar o super, o nosso devir. Se essa é uma tarefa que nós consideramos difícil para realizarmos sozinhos, já não precisa mais ser. Pois a FEB, a Federação Espírita Brasileira, a Federação Espírita Baiana, bem aqui pertinho junto de nós, hoje nos oferecem cursos e grupos de autoconhecimento que nos ajudam nessa tarefa, meus amigos, e são acessíveis a todos nós, onde quer que estejamos, sem precisar sair de casa ou de onde estivermos. Nós só precisamos ter a boa vontade de nos conectarmos, de procurar dentro do vasto calendário de atividades oferecido pela FEB, um dia, um horário que seja adequado para cada um de nós. E basta que a gente acesse o site da FEB, que está lá em feb.org.br. Mas, se for difícil a tecnologia, entre em contato com a nossa amiga Ana Lopes, aí de Itabuna, a nossa querida coordenadora desse CR ativo, admirado, que é o CR11. E solicite a ela esse calendário de atividades, e lá nós encontraremos não só os diversos grupos de autoconhecimento em dias e horários variados, como também diversas atividades em todas as áreas de desenvolvimento na seara espírita, e não apenas autoconhecimento. Temos ainda uma grande atividade de autoconhecimento que é realizada todo sábado, 8 horas da manhã, meus amigos, que é Em Busca do Sagrado. E todos os episódios que estão gravados há mais de 2 anos estão lá no Lives Comunicação FEB, o canal do YouTube da nossa FEB. É só acessar. Você pode ter início desde os primeiros encontros. São momentos de encontro consigo mesmo, com Deus e com o próximo, com horas de meditação e reflexão e estudo de obras maravilhosas. Jesus nos dizia que devíamos buscar o reino dos céus e sua justiça. O mais seria acrescentado. Dizia ainda que o reino dos céus está dentro de nós, dentro de cada um de nós. Essa busca de autoconhecimento é acessar o que, em essência, já existe em nós. Tornar-se o que você já é. Essa introspecção nos permitirá ver o quão divinos nós somos. Nós já somos criaturas de Deus. E o nosso grande projeto de autoconhecimento, meus irmãos, é de autoeducação, educar a nós mesmos para que a luz do Criador, que habita em nós, resplandeça para o mundo todo através de nós. Muita paz, um grande abraço, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estudar e partilhar essa doutrina maravilhosa que é o Consolador. Um grande abraço. Profundamente felizes, queremos agradecer a todos os irmãos que foram tão importantes para a realização da nossa 5ª Jornada Espírita do Centro Espírita Caminho da Luz de Almadina. Queremos agradecer a todos os nossos ouvintes que estiveram conosco nas 2 noites. Queremos agradecer aos nossos palestrantes que nos abrilhantaram com palestras maravilhosas. Agradecer ao ICEI
que sempre nos apoia através da disponibilidade do canal no YouTube e também de uma equipe que nos ajuda a organizar e a formatar esse evento. Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao Pai Celestial pela oportunidade que tivemos mais uma vez de realizar a nossa jornada. A nossa palavra hoje é realmente agradecimento. E então vamos agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade que Ele nos deu, fazendo a nossa prece de encerramento. E eu quero passar a palavra à minha irmã Rose, para que ela profira a nossa prece. Meus queridos irmãos, vamos agora acalmar os nossos corações e agradecer ao nosso Mestre. Pai amado, queremos nesse momento, Senhor, te agradecer pela palestra maravilhosa que tivemos nessa noite, te agradecer, Senhor, por tudo que foi dito e que cada um que ouviu possa pôr em prática no dia a dia de sua vida. Pai amado, obrigada, Senhor, por tudo ter ocorrido bem na nossa jornada espírita. E obrigada também, ó Pai, a todos os colaboradores que ajudaram, que contribuíram para a realização das nossas tarefas. Esteja conosco, Mestre querido, hoje e sempre, que assim seja.